Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para mim é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Eu queria ler um texto aqui, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 do Evangelho de João. Eu queria nessa noite tentar responder algumas perguntas que boa parte dos irmãos tem, ou dúvida na verdade, que eu também tinha essas dúvidas. E eu queria que após o término dessa mensagem, você soubesse se realmente você é nascido de novo. Qual é o seu propósito? Aonde Deus está na sua vida? E se Deus realmente está na sua vida? Você não pode chegar. Um dia o irmão disse para mim assim: eu quero chegar no reino dos céus e quando o dia que Jesus vier, aí eu vou descobrir se eu sou salvo ou não. Você não pode deixar para descobrir isso naquele dia. Você tem que descobrir hoje. Você tem que saber se você é um salvo hoje. Por que isso é necessário? Porque você vai entender e você vai... Se você descobrir que você é um salvo, você vai mudar toda a sua postura, todo o seu comportamento, toda a sua filosofia de vida, se você for um salvo. Agora, se você não entender que você não é um salvo, você vai ser alguém derrotado. Quando vem as lutas, você vai desanimar. Quando vir as tentações, tu vai ceder. Quando vir o mundo e tudo que ele oferece, você não vai poder resistir, porque você não tem certeza se você é um salvo. E após o termo dessa mensagem, eu queria que você tivesse essa convicção, se você é um salvo ou se você é um perdido. E após o termo, eu também queria que você, que se descobrisse que é salvo, desse valor ao que Jesus fez por você. E você que não é salvo, que aproveitasse hoje essa oportunidade que eu vou estar pregando aqui, que o Espírito Santo te dá, porque amanhã você não sabe se vai estar vivo, nenhum de nós sabemos. E se você não for um salvo hoje, aproveite a oportunidade, aceite a Jesus, porque isso vai mudar o seu destino na eternidade. Capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ler pelo menos 6 versículos, e logo em seguida nós vamos porque João escreveu esse texto mais ou menos uns 60 anos antes do seu livro, da primeira epístola de João. Eu creio que quando Jesus falou isso aqui, ficou martelando na cabeça de João, e ele queria explicar isso aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E lá na sua epístola, nós vamos para lá. E após nós lermos o texto, eu vou pedir você, nós vamos para a epístola de João, você vai ficar comigo com a sua Bíblia aberta, porque eu sou um pregador. Quer me deixar animado é pregar numa igreja onde os irmãos têm prazer de acompanhar o texto. Quer me deixar motivado, inspirado, acompanhe o texto, porque é a Bíblia que vai alimentar você. A gente tem uma tendência natural de pensar que é o pregador, por ser mais usado, é que vai me dar a bênção que eu preciso. Não é o pregador, é a palavra. É a palavra que te muda, é a palavra que te consola, é a palavra que te transforma, é a palavra que te dá esperança, é a palavra de Deus na sua vida que faz a obra. Então, após o término, nós vamos para a primeira epístola de João, após o término dessa leitura, eu queria que você me acompanhasse lá, tá bom? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então você pode sentar, já pode ir lá para a Epístola de João, primeira Epístola de João, que é o texto que nós vamos abordar aqui essa noite. Já João vai explicar para a gente o que Jesus quer dizer aqui. Primeira coisa, antes de nós ir para lá, você já pode ir para lá, eu vou só fazer a introdução. No versículo 3, no versículo 5, Jesus fala uma exigência maior, a principal exigência para se entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Porque Jesus usa essa palavra similar, ele fala reino dos céus ou reino de Deus, que quer dizer a mesma coisa. O reino dos céus, Jesus diz que você não vai entrar nele no dia que você for arrebatado ou no dia que você morrer. Você não vai entrar nesse dia. Você vai entrar, ou você entrou, no dia em que você aceitou a Jesus como seu Salvador. Porque o reino de Jesus, esse reino de Deus, esse reino dos céus, ele é espiritual. Nós somos incluídos dentro dele no dia em que eu aceitei a Jesus. Isso acontece, eu vou falar uma coisa bem interessante. Eu vou tentar usar aquele ventilador ali. E você vai olhar para cá e você vai ter uma visão mais ampla do que eu quero dizer. Você vai ver, nós vamos dividir aquele ventilador em 3 partes. Você vai ver que tem a parte central, que é aquele núcleo mais branco, logo uma rodinha e por fim a outra. Eu vou tentar falar sobre isso para você entender.
O homem, quando ele nasce fisicamente e ele nasce emocionalmente. Algum momento ele também nasce espiritualmente, mas quando ele vai crescendo e começa a se tornar um pecador, ele morre então espiritualmente. E quando ele morre espiritualmente, ele está vivo fisicamente, vivo emocionalmente, mas está morto espiritualmente. Ele não consegue discernir a Deus, entender Deus, ouvir Deus, amar a Deus, obedecer a Deus e também ser alvo das bênçãos de Deus. Quando Deus opera em mim o milagre do novo nascimento, guarde bem essa palavra e você vai entender, porque quando eu era mais jovem na fé, eu não entendia isso, eu tinha dúvida acerca da minha salvação. No dia que o Senhor me mostrou isso, hoje eu posso dizer, graças a Deus, eu sou um homem nascido de novo. E você vai entender o que eu quero dizer. Então, o que o Senhor faz? Aquela bolinha branca mais central ali é o Espírito. Quando Deus salva o homem, e o homem realmente aceita Jesus, Deus ressuscita o Espírito do homem que estava morto. A Bíblia usa a seguinte palavra, dizendo que está morto em delitos e em pecados. Está morto. Deus o ressuscita. E a transformação é tão intensa, que nem a pessoa que passou pelo processo do novo nascimento, ele se reconhece mais. É comum a pessoa, ela olha, fazer uma comparação, por exemplo, eu tenho fotos minhas antes de eu aceitar Jesus, e depois que eu aceitei Jesus, eu vejo o corpo é o mesmo, o olhar é o mesmo, a aparência é a mesma, mas não é o mesmo homem, porque houve uma mudança lá atrás, no Espírito, o Espírito foi ressuscitado. Agora note bem, isso não é o homem que opera, não é o pregador, não é o pai, não é a mãe, isso não é uma conversão religiosa. Quem pode produzir o novo nascimento é unicamente o Espírito de Deus. E se você não entender isso, você pode estar na igreja e passar um grande tempo na igreja e nunca ter nascido de novo. Consequentemente, num dia que Jesus vier, você pode sofrer a maior decepção da sua vida. Você tem que entender que você é um salvo. Então Deus opera, Ele ressuscita o homem espiritualmente. Então o homem passa a ser sensível à voz de Deus. Ele passa a ter uma inclinação para Deus. Ele passa a amar a Deus. Eu vou falar um pouco mais na epístola. Então, quando o Espírito é renascido, quando o Espírito nasce de novo, é o que o Senhor fala, ele influencia a alma. Quem é a alma? A alma já é a segunda que eu falei. A alma é a sede das emoções, do desejo, dos sentimentos. Quando o homem é nascido de novo, o seu sentimento. Lembre bem, antes de você se converter, você planejava pecar, a gente planejava adulterar, fornicar, pecar. É o nosso desejo, a gente fazia o nosso planejamento para pecar. No dia que o Senhor operou em mim o milagre do novo nascimento, Ele mudou a minha alma. A minha alma foi influenciada pelo meu espírito renascido de novo. Então agora o meu desejo, que antes era pecar, agora já não é mais. O meu desejo agora é para servir ao Senhor. Agora você passa a fazer planejamento de não pecar mais. E quando você chega no final do dia e fala, graças a Deus, hoje eu não pequei, é a glória. O crente, porque a pior tragédia para o crente não é enfrentar a morte. A pior tragédia para o crente não é perder o emprego, não é perder a saúde, não é. A pior tragédia para o crente nascido de novo é pecar contra Deus. Então o crente faz de tudo para não pecar contra Deus. Para ele a maior riqueza é o Senhor. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o 73, versículo 25, quando o salmista diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Quando o homem entende isso, a sua riqueza passa a ser o Senhor, o seu galardão é o Senhor, o céu é bonito, interessante, gostoso e me chama a atenção, porque o Senhor vai estar lá. O meu desejo é ter comunhão com Deus, é ouvir a voz de Deus, é ser tocado por Ele, guiado por Ele. O meu sonho é alcançar a aprovação dEle. Então você já não vive mais para você. Aí você vai entender o que Paulo diz, também João e os demais escritores da Bíblia. Não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Porque Ele mudou você. Isso você não vai encontrar em qualquer esquina. Você não vai encontrar, infelizmente, o novo nascimento não acontece com a frequência que Deus queria. Deus queria fazer mais, mas infelizmente na igreja tem muitas pessoas que não nasceram de novo, porque não aconteceu o milagre do novo nascimento na sua vida. E como não aconteceu, porque quando você nasceu de novo, o Senhor pegou o teu nome e escreveu num livro da vida. E é interessante isso aqui, o Espírito Santo testifica com o teu Espírito Santo que você é um salvo e que o seu nome está escrito no livro da vida.
E a gente, eu pelo menos nunca vi o meu nome escrito lá, pastores. Eu nunca vi o meu nome escrito lá, mas eu tenho certeza que meu nome está escrito lá. E você pergunta, mas que loucura, como é que tu tem essa certeza? O Espírito de Deus me dá esse sentimento de adoção, que eu sou filho de Deus. Isso é espiritual, não vem, não é uma utopia humana, força de pensamento, é coisa do Espírito. Por isso quem é nascido de novo, ele foge do pecado, ele odeia. Não vou falar um pouco mais na frente, não vou falar disso agora não. Então ele agora tudo ele é Deus, o centro é Deus, o coração é Deus. Então o sentimento agora, inveja, não, inveja não vem. A inveja vem assaltar a gente, porque eu gosto muito quando a pessoa fala assim, tem pessoa que tem inveja de mim. Mas você sabe que a gente, mesmo nascido de novo, a inveja quer assaltar o meu coração. Então eu luto contra a minha inveja. Já parou para pensar? Eu gosto de mostrar que eu luto contra a minha inveja. Eu não quero mais ter inveja. Eu não quero adulterar, eu não quero roubar, eu não quero mentir. Eu vou me controlando. Por que tu controla, pregador? Porque o meu desejo agora é agradar a Deus. Eu quero Deus, eu desejo Deus, eu preciso agradar a Deus. A alma santificada, ela envolve também, ela deságua no corpo santificado. Então eu vou vestir a roupa que Deus quer que eu vista. Eu vou andar do jeito que Deus quer. Então eu vou entender agora que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não pertenço mais a mim. Acontece um fenômeno bem interessante. Quando Jesus compra o homem realmente passa a pertencer a Jesus, e o homem tem consciência disso e sabe, olha, eu não mando mais em mim não, tem um dono que manda na minha vida. Ele determina o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu devo fazer. Por isso que você vê pessoas na igreja, tira a sobrancelha, corta o cabelo, vive na prática do pecado. Meu querido, você está perdendo tempo aqui. Você nunca entendeu ser salvo. Porque o Espírito Santo não te convenceu que Deus quer um povo especial, zeloso, santo. Agora, essa santificação só tem consciência disso quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo sabe, o que eu faço, não faço por causa de mim, eu faço por causa dele, porque ele me transformou. E não é a gente que transforma, é ele que transforma a gente, é ele que muda a gente. Não é eu que quero, é ele que me transforma. É tão espetacular. Então o meu corpo passa a ser santo. Então a alma, o Espírito ressuscitado, ele influencia a alma e depois influencia o corpo. Por isso você vai ver que o corpo ele é o que dá para ver do homem. Não dá para ver a alma. A alma se pode ver em alguns momentos pelos atos, mas não dá para se ver a alma claramente. Mas o corpo dá para se ver. Pelo corpo você sabe se o crente é salvo ou não. Ele é nascido de novo não pela atenção, pela santificação que dá ao seu corpo. Ele vai mostrar se é salvo ou não. Por isso você dá para perceber na igreja quem é um salvo e quem não é. Então João, agora nós vamos para a epístola. Isso é apenas introdução, eu espero que eu tenha tempo para falar. João vai falar de algumas coisas que eu pus aqui, 8 sinais que mostram que você, 9 sinais na verdade, eu espero que dê conta de falar tudo, que eu gosto da Bíblia do lado prático, porque eu não gosto de ir apenas para o lado teórico, eu gosto do lado prático, para você saber se você é um salvo ou não. Então João vai falar aqui 9 sinais, e você vai descobrir se você é um salvo ou não. Você tem que descobrir, não deixe para descobrir no último dia, porque é a pior tragédia para qualquer homem. Achar eu estou salvo, e lá no último dia vai ver que a palavra que o pastor pregou aqui: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, seus anjos, amarrai. Você não pode descobrir isso naquele dia, você tem que descobrir hoje se você é um salvo ou não. Porque se você descobrir hoje que você não é um salvo, você tem oportunidade de jogar-se aos pés de Jesus e dizer: Jesus, transforma a minha vida. Então João vai falar do primeiro sinal, está no capítulo 1, versículo 1 da epístola. Nós lemos o Evangelho. A epístola é aqueles três livros que João escreveu: 1 João, 2 João e 3 João. Nós vamos falar do 1 João. Então está logo no finalzinho, está pouco antes de Judas, que Judas está antes de Apocalipse, você se localizar, é fácil de achar. Então ele vai falar o primeiro sinal, que está no capítulo 1, versículo 1 até o 3. Eu queria ler com você. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Eu acredito que João aqui está falando daquele acontecimento lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado e se mostrou com a glória que Isaías viu no capítulo 6 do seu livro. Então João está falando disso aqui. Ele continua no versículo 2: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O primeiro sinal: o crente nascido de novo, ele passa a crer em Jesus. Você vai dizer: mas isso é muito fácil, eu creio. Pois é, vou mostrar para você. Quando eu creio em Jesus, ele prometeu me dar a vida eterna.
Ele prometeu que aqui não é o meu lugar. Ele prometeu que iria preparar um lugar e voltaria para mim buscar. Eu creio que vai voltar. Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que não me abandonaria. Ele prometeu que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Eu sei que às vezes eu choro, mas eu creio que Jesus disse que no mundo eu teria aflição, mas Ele me sustentaria. Então eu não entro em colapso. Eu não entro em desespero, embora está sofrendo, mas eu sei que Ele diz que eu vou sofrer, mas Ele jamais irá me abandonar. Porque essa é uma âncora da alma, não é todo mundo que tem isso. Quem tem isso é somente que Deus operou nele o milagre do novo nascimento. Ele diz: Jesus está comigo, mas está difícil, eu estou chorando muito, mas Jesus não me abandonou. E tem mais, Ele me prometeu uma coroa de glória. E eu vou dizer mais, eu vou tentar simplificar mais ainda para você entender. Todos nós sabemos que a nota de R$100 vale mais do que a nota de R$2. Ninguém em sã consciência jamais trocaria a sua nota de R$100 pela minha nota de R$2. Você não faria isso, porque você não conheceria. A vida eterna é isso aí. Eu creio que Jesus, Ele preparou um lugar para mim lá no céu. Eu creio que Jesus vai estar comigo até o fim dos meus dias. Eu creio que no final eu vou levantar. Olha, se eu morrer antes de você, escreva na minha tumba: eu vou ressuscitar, porque Jesus disse que eu vou ressuscitar. Isso muda todo o seu panorama de ver o mundo. Quando vê a luta, você fala: vai passar, porque Jesus está comigo. Quando vê a enfermidade, você diz: Jesus vai me curar. E se não me curar, eu vou ver Jesus após a minha partida. Porque tu pensa assim, pregador? Porque Ele me disse que é assim. Eu creio em Jesus. Ele falou, é verdade. E ponto final. A fé é uma obra do Espírito Santo. Está assim de pessoas que não confiam em Jesus. Não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam que o Senhor falou. Então ele não crê que Jesus está com ele. Ele não consegue crer, mas só consegue crer. Quem tem essa fé é somente quem nasceu de novo. Deixa eu perguntar, você realmente acredita que Jesus falou é verdade? Você realmente acredita que Jesus, Ele tem prometido para nós que no final de tudo nós vamos vencer? Então por que desanimar? Por que desviar? Por que mundanizar? Por que entrar em desespero? Você pode chorar, mas o Senhor está dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nem todos crê, aí se mostra quem é de Deus e quem não é. Mas quem crê, glorifica o Senhor. Ele prometeu, Ele prometeu, Ele prometeu. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que o João fala, ainda no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Esse aqui é interessante, eu gosto muito desse aqui. E você vai entender o que eu quero dizer. Capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não está a verdade em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Quando o Senhor me salvou, Ele me deu um sentimento, porque Ele perdoa o meu pecado e me dá a sensação e me dá o prazer de me sentir perdoado. Quando Jesus me perdoa, quando Ele opera em mim o milagre do novo nascimento, Ele me faz duas coisas. A primeira coisa que Jesus faz, Ele me livra da consequência do pecado. Eu não vou mais para o inferno. Porque eu não posso ir para o inferno. Eu já não tenho mais pecado. Ele me perdoou o pecado. Eu não tenho mais culpa no cartório. Num livro das obras que eu pequei bastante antes de entregar a Ele. Ele apagou tudo. Não tem mais dívida porque Ele pagou isso. E quando, além de me tirar da consequência do pecado, Ele me livra da influência do pecado. O pecado não tem tanto, vou falar um pouco mais na frente, mas Ele me dá também o sentimento de ser perdoado. Agora, o sentimento de ser perdoado é o maior sentimento que o homem possa ter. Quando o homem tem certeza, Jesus me perdoou. É por isso que na igreja tem pessoas que têm dificuldade de perdoar o irmão que ofendeu ele. É porque não despertou nele, ou ele não tem, ou não percebeu, ou ele ainda não tem conhecimento para isso. Ele não sabe o que é ser perdoado. O sentimento de ser perdoado, irmão, é quando vem a luta. Você sabe que Jesus me perdoou. Eu estou correndo o risco de morrer, mas eu sou perdoado. Se eu morrer, eu estou perdoado. O diabo está me tentando, não vou ceder não, Satanás. Eu sou perdoado. O sentimento de prazer, o sentimento de alegria. Jesus me deu o prazer de ser perdoado. Porque é um sentimento que Ele nos dá. É o Espírito Santo que dá no coração de quem nasceu de novo. Eu não sou um santo perfeito, mas eu sou um perdoado. Porque o Espírito Santo dá ao crente essa convicção.
Aí você diz, mas eu não tenho o sentimento de ser perdoado, a minha consciência me acusa. Então, provavelmente, você não nasceu de novo, porque esse sentimento de ser perdoado, Deus dá na vida daquele que Ele salvou. Então eu vou tentar deslizar. Então o segundo sinal é esse: ele sente o pecado perdoado. Isso dá paz na tribulação, isso dá paz na enfermidade, isso dá paz na tribulação, na provação, na perseguição, no sofrimento, na falta de dinheiro, na angústia. Eu sinto paz porque eu sou perdoado. Está faltando dinheiro, mas eu sou perdoado. Eu estou doente, eu posso morrer a qualquer momento, mas eu sou perdoado. Ele me deu essa convicção. Você tem convicção que você é perdoado? Você consegue chegar diante dele e se eu pregar aqui essa noite dizer, o apocalipse vai começar, você não treme, você sabe, eu sou perdoado, pode começar o apocalipse, mas a minha vida está escondida com Cristo em Deus e o diabo não pode tocar. Você tem o sentimento de ser perdoado? É por isso que a gente canta, eu sou perdoado em Jesus, Ele me deu o sentimento de perdão, eu sou perdoado em Jesus. Por isso na igreja tem pessoas que andam amargurado. Eu sei que eu sou meio feio e ainda tenho a cara fechada, mas eu sou perdoado, eu vivo alegre com Jesus, porque não tenho pecado. Eu sou capaz de te tratar bem, conversar com você, te receber como meu irmão, porque eu fui perdoado. Irmão, o sentimento de ser perdoado é um dos maiores prazeres que o homem pode desfrutar. Eu vou fazer só uma comparação para você entender o que eu quero dizer. Imagine que você tem um parente que foi pegar o avião aqui em São José dos Pinhais. Ele pegou o avião, você sabia que o voo 346. Ele pegou o avião, o voo 346, e ele saiu de casa meio atrasado. E você diz, corre, senão você vai perder o avião. Então ele foi embora e você ficou pensando, vai perder. E você liga o rádio e passa a notícia no rádio, alguns minutos depois do voo do avião. O voo 346, ele acabou de cair e morreram todos os ocupantes. Você quando fala aqui, meu Deus, é o voo que ele estava, é o meu parente, meu amigo estava, aquela pessoa que eu amava estava, você morreu. E você entra em desespero, parece que o vento a terra se abre, você entra para dentro. Aí de repente o seu celular toca, você atende e ele está dizendo, olha, graças a Deus eu perdi o voo, eu não estava nesse avião, caiu, mas eu não estava lá. Esse sentimento você sente, é o sentimento de alívio, de conforto, graças a Deus. É o sentimento do perdão que eu quero que você entenda. Um homem perdoado, ele sabe que é perdoado, ele desfruta do prazer de ser perdoado, porque o Espírito Santo testificou na sua alma. Você é perdoado, meu irmão? Você consegue sentir o prazer de ser perdoado? Davi no Salmo 32 diz, bem-aventurado é o homem que é perdoado, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, bem-aventurado que Deus perdoa os seus pecados. O terceiro sinal, ainda está no capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, eu vou pôr em sequência para você me acompanhar. Capítulo 2, versículo 9, esse aqui é um sinal interessante, porque esse é um sinal, porque essa é a consequência de ser perdoado. 2,9 diz assim, vou ler até o 11. Todo aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu não posso ser salvo e guardar rancor. Eu não posso ser salvo e não perdoar. Eu não posso ser salvo e ter mágoa no meu coração. Porque quem odeia, quem não perdoa, ele está mostrando por A mais B. Olha para mim, eu não sou salvo, eu não consigo perdoar, eu não perdoo. Você está dizendo, você entende, você está perdendo o seu tempo aqui. Se você não consegue amar, se você não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu. E nós somos pessoas imperfeitas, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, aonde que for. Se você não consegue perdoar, provavelmente você nunca nasceu de novo. Mas o Espírito Santo está aqui para consolar o seu coração. Aproveita a oportunidade de falar, Jesus, eu tenho dificuldade para perdoar, mas lava o meu coração. Só consegue perdoar quem nasceu de novo. Como é que tu perdoa? Eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo me dá essa condição de perdoar, porque eu desfrutei do prazer de eu também ser perdoado. Então esse é mais um sentimento, esse é o terceiro. Quem nasceu de novo, ele perdoa, ele ama os irmãos, ele não tem inimigos.
Entende uma coisa, eu posso ter afinidade com algumas pessoas em detrimento de outras. É normal isso. Por exemplo, eu vou tomar Jesus, que é o referencial para todo mundo. Jesus teve uma pancada de discípulos, desses ele separou 12. Dos 12 tinha 3 que eram mais próximos: Pedro, Tiago e João. E dos 3, de todos esses, o mais próximo era João. Ele tinha mais afinidade, mas ele tinha comunhão com todo mundo. Você ama, irmão? Você consegue amar? Quando te machuca, quando pisa em você, você consegue perdoar, você tem essa facilidade, você entende que é sua obrigação como crente, você ama o irmão, você consegue não guardar mágoa. Porque esse é o terceiro sinal. Você tem que sair daqui essa noite sabendo se você é de Deus ou não. 4 sinal em sequência, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: e vós tende a unção do santo e sabeis tudo. 27. E a unção que dele recebeste fica em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceu. Essa unção, alguns calculam como, essa unção é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando é dado ao crente. Quando o homem é nascido de novo, o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo está nele, e o cristão tem consciência. Porque não é, será que o Espírito Santo está em mim ou não? Se você estiver em dúvida, você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, aonde ele entra, ele dá prova dizendo: ei, eu estou aqui. Ele é luz. Se ele entrou, tem treva, a treva vai embora porque ele é luz. Se não tem paz, ele entrou, tem paz. Se não tem segurança, ele entrou, tem segurança. Porque a presença do Espírito Santo é perceptível. Você consegue discernir se ele está na tua vida ou não. Ele deu o Espírito Santo para a sua igreja. Eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento, mas estou falando do Espírito Santo como morada do crente, como consolador, como guia, como apacentador, como sustentador, como orientador e como santificador da sua igreja. João está dizendo: quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, ele habita em ti. O Espírito do Senhor Jeová está sobre você. Esse é o 4º sinal. E tem o 5º sinal que eu queria ver com você, no capítulo, ainda no 3, versículo 8. Esse aqui é interessante. Capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Eu queria que você me acompanhasse aqui, é tão interessante. Antes, quando você acha lá, vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu tenho um carrinho, que é um carrinho muito bom, que eu tenho. Ele, esse ano, completa 12 anos. Que eu acho que eu casei com aquele carro. Ele não vai embora mesmo. E durante esses 12 anos, eu rodei, estava falando com o irmão, 145 mil km. Peguei ele, Deus me preparou para acompanhar ele na época 0. Aí, mas não pense que eu consegui, não. Foi Deus naquela época Deus abaixou o IPI. A Dilma, o governo abaixou o IPI. E eu pude comprar. Mas não é época a gente tinha dinheiro, não. Como não tem até hoje. Mas nesses 12 anos, desses 145 mil quilômetros, eu rodei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, fui na Bahia. Eu me envolvi em acidente uma vez. Uma vez eu me envolvi em acidente. Quando estava vindo para cá, vocês não lembram, eu bati na vaca. Na verdade, ela que era culpada. Quando eu estava na minha pista, ela que entrou, eu bati nela. Mas eu não estava tão errado, ela estava errada. Mas eu me envolvi em acidente. Eu bati na vaca uma vez. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é nunca bater. Eu vou explicar aqui. Vão lá comigo no capítulo, no versículo 8. Capítulo 3, versículo 8, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos o Filho de Deus e o filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. Vou parar por aqui. Então ele está dizendo, o que o João está dizendo? O crente não é que o crente... João não prega uma vida de perfeita santificação, que o crente nunca vai pecar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, você pode até pecar, mas se o pecado acontecer na sua vida, se você nasceu de novo, ele é um acidente. Não pode ser todo dia. Não pode estar sempre adulterando, sempre fornicando, desde que namorada, não pode. Eu sou fraco, eu peco de novo. Não pode. Se você vive na prática do pecado, provavelmente você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo tem a semente santa. Ele não vive na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas é um acidente. Davi adulterou, é verdade, mas foi uma vez só e nunca mais aconteceu.
É um acidente. A partir do momento que você fala, irmão, eu pequei porque a carne é fraca, está cheio de pessoas que nunca entenderam isso. Ele é até crente, ele é até obreiro, ele é até o pregador, mas ele não entendeu, ele vive pecando e a desculpa esfarrapada é que a carne é fraca, é que a carne é fraca. Não é não, meu querido, é que você nunca nasceu de novo, você não entendeu. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, porque a semente santa está nele. A semente não deixa eu pecar. Eu não posso ter prazer no pecado, porque o Espírito, isso é uma prova que eu falei, que você vai sair daqui essa noite sabendo se você é um salvo ou não, se você vive na prática do pecado. Volta o meu pastor, tem que chamar atenção, não tira a sobrancelha, não corta o cabelo, essa roupa apertada, não canta mulher na rua, não veja pornografia. Meu querido, talvez você nem nasceu de novo, você pode sofrer a maior decepção da sua vida, e nessa noite esse pregador está falando com você. Aproveita que Jesus está aqui e fala: Jesus, opere em mim o milagre do novo nascimento. Não pode pecar, não pode viver na prática do pecado. Eu vou repetir, não se prega, nós não pregamos uma vida de perfeição. Está aí um exemplo que não é perfeito. Eu sou um homem dos mais imperfeitos que você possa conhecer. Mas o que João está dizendo é que se eu e você viver na prática do pecado, provavelmente você nunca nasceu de novo, porque não pode pecar. Quando pecar é acidente. Lembra que eu contei agora a história do carro? Eu bati na vaca uma vez, mas é acidente uma vez só. E se eu batesse de novo, batesse na outra vaca, no outro cavalo, no outro carro, no motociclista, no muro, não pode ser dizer: irmão, para de dirigir, volta a fazer reciclagem, aprenda a dirigir primeiro, porque você não é motorista. Crente que vive na prática do pecado, entenda, você está perdendo tempo aqui. Aproveita que Jesus Cristo está aqui e peça esse milagre para a sua vida. Dá para saber quem é salvo aqui essa noite ou não dá para saber? Pelo Espírito Santo, pela palavra, a Bíblia ela mostra quem nós somos e para onde nós estamos indo. Vou ter que adiantar aqui que eu me empolguei. Glória a Deus. Vamos para 6. Glória a Deus. O 6º sinal: quem nasceu de novo, guarda a Bíblia como palavra de fé. Capítulo 3, versículo 24. 3:24. E você vai entender isso aqui. Eu gosto muito desse sinalzinho. Diz assim, capítulo 3, versículo 24. Esse é o 6º sinal, que nasceu de novo. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nós conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Guarda o mandamento. A Bíblia, para o cristão, ele entende que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta. Está escrito na Bíblia, acabou. Não tem nada que possa fazer. Irmão, mas hoje mudou a vida, mudou tudo, irmão. Mas a Bíblia está condenando isso? Vou dizer, olha, eu gosto de usar isso como exemplo, para tentar simplificar o máximo para você entender. Por exemplo, o pastorado feminino. Eu acho que a mulher é mais perfeita que o homem, é mais capaz que o homem, a mulher tem mais capacidade do homem para cuidar de um doente, irmão João Weiss. Não tem ninguém melhor que a mulher. De uma criança, ninguém é melhor que a mulher. De uma casa, para animar a gente, não tem ninguém melhor que a mulher. Só que Deus não chamou a mulher para ser pastora. Deus chamou a mulher para ser auxiliadora. Deus, você não vê sacerdotisa, você não vê profetisa, você não vê diaconisa na Bíblia, não. Você não vê presbítera, você não vê... não, essas funções na igreja não tem na Bíblia. Ou seja, Deus vedou para a mulher. Eu acho que o Senhor devia ter abrido porta para a mulher, porque eu acho que ela é mais perfeita que eu. Mas ele não pôs, ele não colocou. Então, é mandamento dele que o homem seja o cabeça. Mas, irmão, está escrito aqui, eu não posso fazer nada. Eu até acho que a mulher é mais perfeita que a gente, mas eu não posso fazer nada, está escrito aqui. É a palavra dele, se ele falou que está escrito aqui, não há nada que eu possa fazer. Lá em Minas tem um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus falou, eu não posso ir contra. Quem determina o que é certo é Ele. O que prescreve, o que pode ser feito e não pode ser feito é Ele. O que fala para fazer ou não fazer é Ele. Nós somos apenas servos. E o servo, a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas acontece um fenômeno nos dias que vivemos, as pessoas não concordam com a Bíblia. Então por isso nós estamos com igrejas cada vez mais mundanas, crentes cada vez mais mundanos. Eu não concordo com a Bíblia. Isso não é para mim não. Eu não gosto de cortar a cabeça. Não, isso não é para mim não, irmão. Isso antigamente mudou. Espera aí, é a palavra de Deus ou não é? Então você vai entender um sinal bem claro. Se você não concorda com a Bíblia, você não é nascido de novo. Deus no Éden falou com Adão: não pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa fruta era uma fruta mesmo, não come. Era um mandamento. Adão comeu e colheu a consequência daquilo.
Quando o crente é nascido de novo, ele sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não se mundaniza. Ele pode até se enfraquecer, mas ele sabe, está escrito aqui, não há o que fazer. Não tem nada, não posso fazer nada, está escrito aqui, o que eu posso fazer? Eu vou outra situação para você entender o que eu quero dizer. Vamos supor que o camarada casa com a moça. O camarada é um adúltero sem vergonha, costumasse, ele está sempre adulterando contra ela. Então ela com uma, com duas, com três, com quatro. E ela é a moça fiel. E 5, 6, e ela é a moça fiel. E alguém disse assim, mas ela poderia separar dele e casar de novo. O que você acha? Eu acho, pode mesmo, pode. Mas o que Deus acha? O que Deus falou? Porque a minha opinião é lixo. O que Deus falou? Pode. Quando é que eu posso casar de novo? Biblicamente? Depois de Romanos 7 e Coríntios 7. Romanos 7, Paulo fala assim, a mulher está ligada para ler o marido, só que vivendo o marido ainda, ela será considerada adúltera se for do outro homem, mas morto o marido, não será adúltera para casar com o que quiser. Coríntios 7, 12, está casado, ou quer separar, que se separe, mas que fique sem casar, ou que se reconcilie com a sua mulher. Isso é injusto, irmão, eu sei que é, mas quem manda é ele. Olha, você fala com ele, porque a palavra é dele, eu não posso fazer nada, eu só tenho que obedecer. Você concorda com a palavra de Deus? É ele que manda, meu querido, você não pode fazer nada. Quem ouve o que Deus está mandando. É que você vê um sinal bem claro, que João também fala isso. Jesus pregando para os judeus, e disse, eu sou o Messias. E quem me segue tem que ouvir a minha voz. Os judeus não quisiam concordar com Jesus. Então Jesus soltou essa aqui. Sabe por que vocês não ouvem a minha voz? Imagina a voz do doutor. Sabe por que vocês não ouvem a minha voz? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você guarda o mandamento, irmão? Você entende que o que se prega aqui é coisa de homem. Você entende que é a palavra de Deus. Você consegue crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Você consegue crer, porque só guarda a palavra quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo vai para uma igreja mais mundana. E se ficar aqui vai ficar pecando escondido. Ele vai tentar trapacear, negaciar, brincar. Se está só mostrando que você nunca nasceu de novo. Quem nasceu de novo ama e guarda a palavra do Senhor. Tem um 7. O 7 está no capítulo 5, rapidamente. Então o sétimo sinal, que o homem nasceu de novo, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Esse aqui é um dos mais determinantes. O pastor Jesus volta e meia fala do seu velho pai. O meu pai, o homem crente, ele tinha isso aqui. E quando você ler lá, eu vou contar o que meu pai falava. Numa época, 2 filhos dele, nós somos 8, 2 filhos dele aceitou Jesus. E meu pai chegou e disse assim, fulano aceitou Jesus e fulano não aceitou Jesus. Eu era bem novo na fé, bem novo também de idade. Eu era adolescente e disse, mas o senhor está julgando, não pode julgar. Ele diz, eu não estou julgando. E você vai entender por quê. Ele diz assim, ó, porque todo aquele que nasceu de novo, ele ora. Ele tem prazer na oração. Olha o que João vai falar aqui, 14 e 15. É essa confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eles sabem que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 2 coisas João vai falar aqui. Primeiro, quem é nascido de novo, ele ora. A criança quando nasce, irmã, a tua criança nasceu, o que eles fizeram com ela? Se ela não chorou, o que fizeram? Deram um tapa no traseiro dela para ela chorar, não é isso? Crente que não ora, você não é crente. Você passa dias sem orar, você não tem prazer na oração, você não reserva o tempo para oração, você não está nem aí para a comunhão com Jesus, você está mostrando para você mesmo, que Deus já sabe, o diabo também já sabe, você está mostrando só para você mesmo que você não nasceu de novo, porque todo crente que nasceu de novo, ele ora, é natural para ele. Ele ora lavando vasilha, ele ora dirigindo, ele ora pilotando, ele ora na igreja, ele está orando sempre, porque é natural, porque ele nasceu de novo. Mas você diz, eu não gosto de orar, eu não oro. Você está dizendo para o A mais B, você não nasceu de novo. Esse sinal é importante, todo crente nascido de novo, ele ora. Você tem orado, meu irmão? Como está a tua vida de oração, meu irmão? Você tem prazer na oração, você conseguiu descobrir os mistérios do poder da oração. Você ora. Você ora, porque quem não nasceu de novo, ele não ora. Para ele é um tormento, é um sofrimento, é uma punição, porque não nasceu de novo. E eu gosto de ver quando alguém aceita Jesus. Pode ver, quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ele faz é para orar. Ele começa a orar, eu falo, esse aí Deus mostrou sim um sinal para ele. Esse aí Deus mostrou a ele que Deus está na vida dele. Agora o 8º sinal, capítulo 5, versículo 4, vou terminar. Quem nasceu de novo, esse que é interessante.
Esse é João falando. Se você não concordar com ele, se um dia você chegar lá, você fala com ele. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vence o mundo. O que é o mundo? O mundo é a sociedade alheia a Deus. A sociedade não se importa com Deus. Que não está nem para Deus, que zomba de Deus, que brinca com Deus, que vive como se Deus não existisse. São mundanos, são carnais, são egoístas, são sensuais, são profanos, não têm um espírito. Eles vivem a sua vida independente de Deus, não se preocupa com Deus. Então esse é o mundo. Quando o crente se deixa influenciar por esse mundo, o crente anda como mundo, a palavra mundano. O crente mundano, porque na igreja tem pelo menos 3 tipos de crente. Tem um crente mundano, tem um crente menino e tem um crente espiritual. O crente mundano, ele não é salvo, porque ele é mundano, ele ainda está amando o mundo. O crente menino, ele é salvo, mas ele é criança ainda. Ele cai aqui, cai lá, mas ele é criança, ele vai se levantar, vai estabelecer, depois não vai cair mais. O crente maduro, ele já não cai mais, ele já sabe o que quer. Então o crente que ama o mundo, a moda do mundo, a filosofia do mundo, a ética do mundo, o comportamento do mundo, o jeito do mundo, ele não é salvo, porque ele não ama o mundo. Você ama o mundo, irmão? Quem é que pauta a sua caminhada? É o Senhor. O mundo está no teu coração. O mundo entrou em muitas igrejas. Eu espero que não entre no nosso coração, porque no dia que ele entrar, a gente sai da graça. Eu gosto mais dessa ilustração. Imagina a igreja de Jesus como um ônibus, que vai daqui para São Paulo. E nós entramos no ônibus, daqui para São Paulo. Mas no meio da estrada a pessoa se mundaniza, então ela desce do ônibus. O ônibus continua até o final, mas quem pecou desce. Quem mundanizou desce. Quem olhou para o mundo desce. O ônibus continua. A igreja vai chegar lá. A igreja de Jesus, um dia a porta celeste vai se abrir e ela vai entrar lá em cima. Crente mundano não vai. Porque quem nasceu de novo, ele vence o mundo. Ele não deixa. Meu Deus, agora eu vou terminar. Ele não deixa. Vou terminar aqui. Perdoa, pastor. Capítulo 5, versículo 10. Vou terminar agora. 5, 10, aí vou terminar. Essa aqui é a última parte. Diz assim. É o último também sinal. Quem nasceu de novo tem a vida eterna. Capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem um testemunho. Quem Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho do que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que criais no nome do Filho de Deus. Você crê que você vai ressuscitar após a morte? Você crê que você vai viver após a morte? Você crê que Deus vai transformar esse corpo cansado que você tem, e enfraquece, em um corpo de glória? Você realmente acredita que Jesus disse, já preparou um reino de glória? Você crê na vida eterna? Porque se você não nasceu de novo, você não consegue crer. Só consegue crer na vida eterna quem nasceu de novo. Aí ele pauta o seu padrão de comportamento. Não sou daqui não. Eu sou peregrino, forasteiro dessa terra. Eu estou esperando o arrebatamento, a minha morte a qualquer momento. Eu sei que Jesus preparou para mim, é muito melhor. Parece um jargão, mas é verdade. Ele vai dizer, eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê na vida eterna, meu irmão? Você crê na vida eterna, meu irmão? Quem nascido de Deus, ele crê na vida eterna. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe. Você crê? Glorifica Jesus essa noite. Dê um salve de palmas para ele.